Eu publiquei um vídeo ontem sobre uma resolução de número 28, onde traz mudanças significativas de entendimento sobre o tema decadência, de processos, onde você tem aí o prazo de 10 anos para que o INSS possa fazer uma ação em seu processo, E o INSS pode cortar a aposentadoria por invalidez mesmo após 10 anos de concessão. Então, nesse tema, certo? Tem aposentadoria por invalidez, auxílio-doença por incapacidade temporária e benefícios assistenciais. Todos esses são passíveis de cortes, certo? Por problemas aí sobre averiguação, revisão periódica, aquela que é feita, certo? Por conta de alguns indícios que são encontrados no INSS. Por exemplo, falta de atualização há mais de 2 anos, Outros problemas que possam acontecer em um processo, certo? Então, olha só, a resolução do Conselho da Previdência reforça entendimento já aplicado na Justiça, certo? O Instituto Nacional de Seguro Social e INSS pode revisar e cortar benefício por incapacidade e assistenciais, mesmo após o prazo de 10 anos de concessão. O entendimento está em uma resolução do CRPS, Conselho de Recursos da Previdência Social, publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira, dia 2, que uniformiza as regras para quem recorre ao Conselho, certo? Então, mesmo no INSS e mesmo no Conselho de Recursos, esse tipo de proteção não existirá, Se tiver problemas, pode haver aí o corte de benefício, sim, certo? De acordo com o documento, o INSS poderá revisar e cancelar pagamento de aposentadoria por invalidez e também, não só por invalidez, por incapacidade temporária e benefícios assistenciais, certo? Hoje chamada de aposentadoria permanente, no caso de auxílio-doença, que é um auxílio por incapacidade também temporária, e BPC, benefício de prestação continuada, após o prazo decadencial, por se tratar de benefícios que estão sujeitos à revisão periódica prevista em lei, certo? Há, no entanto, exceções nas quais o Instituto não pode fazer corte da renda. Segundo a advogada Adriane Bramante, presidente do IBDP, que é Instituto Brasileiro de Direitos Previdenciários, o INSS já vinha aplicando esse entendimento nos processos administrativos, abro aspas. O que a resolução fez foi ajustar o enunciado aos posicionamentos administrativos e judicial, fecho aspas, diz Adriana Bramante. Já o advogado Rômulo Saraiva, especialista também em previdência, reforça que, com a resolução, o Conselho aplica entendimento já consolidado administrativamente por se tratar de benefícios nos quais o cidadão pode ter alta médica mesmo depois de muitos anos, como na aposentadoria por invalidez e no auxílio-doença. Abro aspas. Neste caso, o motivo de garantir o corte após 10 anos é porque esse tipo de benefício pode mudar a qualquer momento e hoje, com o avanço da medicina, as pessoas que têm esse benefício podem ficar boa e o benefício e o beneficiário perde a razão de ser ou de estar com esse benefício ativo, certo? Diz aí Rômulo Saraiva. O documento publicado no Diário Oficial da União determina que, nos casos
em que houver má-fé na concessão, ou seja, em que pode haver irregularidades na liberação da renda previdenciária, o corte pode ser feito a qualquer momento. A resolução também diz que não pode haver corte caso o cidadão não tenha mais documentações em que apresentou, na data da concessão, há mais de 10 anos, a não ser nos casos que forem comprovada má-fé ou fraude, certo? Por lei, o prazo para revisão de benefício do INSS é de até 10 anos, na data contado da data da concessão. Esse limite começa a contar um mês após o primeiro pagamento de um benefício. O benefício por incapacidade podem ser cortados antes e ao passar por perícia de revisão prevista em lei. A mesma regra é válida para o BPC. A regra vale tanto para o Instituto quanto para o segurado. A exceção está prevista na Lei 8.213 de 91, que proíbe o corte da aposentadoria por invalidez quando o beneficiário completa 55 anos de idade e recebe o benefício há mais de 15 anos da data da concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença que veio antes, certo? Ainda há outra norma que proíbe o corte imediato de benefícios por incapacidade. O artigo 47 da Lei 8.213 determina que quem recebe aposentadorias por invalidez por mais de 5 anos e é considerado apto a voltar a trabalhar após a perícia, não pode ter os valores cortados de forma imediata. Neste caso, o segurado vai receber o valor integral da aposentadoria durante 6 meses após o corte, metade do valor do benefício nos 6 meses seguintes e 25% do benefício por mais 6 meses. No caso, ao ser convocado pelo INSS para uma revisão, o segurado deve manter as solicitações ao Instituto enquanto antes, apresentando os documentos caso sejam necessários e solicitados. Nos casos dos benefícios por incapacidade, é necessário agendar uma perícia médica. Não falte no dia da perícia e leve laudos médicos, exames atualizados que mostrem que a incapacidade para o trabalho ainda persiste. Quem tiver concessão judicial deve levar também aos peritos do INSS uma cópia do processo. É preciso comprovar que o segurado não consiga voltar ao mercado de trabalho, se esse for o caso, Então, tá aí as normas de entendimento que já acontece na ação administrativa do INSS e também agora nas ações do Conselho de Recursos da Previdência Social com o mesmo entendimento segundo a lei, segundo o anunciado de número 10, onde trata de direitos de decadência e prescrição, certo? Então, quem quiser saber mais sobre esse assunto, eu tenho um vídeo falando sobre a publicação de ontem, certo? Um grande abraço, que Deus abençoe e fique atento a qualquer manifestação do INSS quanto ao seu processo. Grande abraço e até lá.